Esse caso teria acontecido, gente, dentro de um hospital, onde a criança estava internada. Pelo amor de Deus, gente, eu acho que esse primeiro impacto, do dia que começamos até agora, se for contagem, rapaz, nem o Guinness Book vai trazer tantos casos assim. Pau na máquina para mim, vamos lá. O caso aconteceu neste hospital de Sorocaba, onde o bebê de 10 meses, que tem problemas cardíacos, está internado para o tratamento de uma pneumonia. De acordo com o boletim de ocorrência, uma mulher de 49 anos, que é mãe da criança, teria tentado matar o filho durante a visita no último domingo. O médico que chamou os policiais disse que o quadro clínico piorou depois do encontro dos dois. A mulher teria recebido instruções durante uma videochamada e logo em seguida teria colocado alguma substância na boca do bebê, que chegou a correr risco de morrer e agora está bem. O caso é investigado pela Delegacia da Mulher de Sorocaba e foi registrado como tentativa de homicídio. A delegada que cuida das investigações não quis gravar entrevista, mas contou que a mãe é imigrante e chegou há pouco tempo no país. Nos próximos dias, testemunhas e familiares serão ouvidos. 10 horas e 9 minutos, atenção Brasil, porque o presidente Jair Bolsonaro discursa em poucos minutos na abertura da Assembleia Geral da ONU. A minha queridíssima Patrícia Vasconcelos tem todas as informações direto de Nova York. Patrícia, como é que tá tudo por aí, minha amiga? Oi, Marcão, vamos falar com você novamente. Você pode ver aí que eu estou em outro local, no espaço dedicado aos jornalistas internacionais, aqui dentro da sede da ONU. Como você bem mesmo disse, o presidente Jair Bolsonaro vai discursar daqui a poucos minutos. Quem fala neste momento é o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e logo após discursa o presidente Jair Bolsonaro, como é tradição aí há muitos anos, o Brasil abre essa sequência de discursos em todas as Assembleias Gerais. Depois do Bolsonaro fala o presidente dos Estados Unidos, Trump. Você vê aí imagens do Jair Bolsonaro desembarcando aqui em Nova York. Isso foi na segunda-feira à tarde. O presidente veio acompanhado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e também de uma comitiva de 21 pessoas. Este é o momento em que Jair Bolsonaro entra no hotel aqui em Nova York, que fica a poucos quarteirões aqui das Nações Unidas, Marcão. E há uma expectativa em torno do discurso do presidente, né? Ele já veio com o discurso pronto, deve falar por cerca de 15 a 20 minutos. E um dos temas a serem tratados, Marcão, nessa Assembleia Geral é o meio ambiente. Aconteceu há poucos dias, terminou ontem, na verdade, aqui na ONU, a cúpula do clima, a questão da Amazônia, né, das queimadas, essa questão repercutiu em todo mundo. Então há uma expectativa dos líderes mundiais que estão aqui, presidentes de vários países, todos querem ouvir o que o presidente do Brasil tem a falar. A gente deve acompanhar aí no primeiro impacto daqui a pouco o discurso do presidente brasileiro, Marcão. Tá bom, Patrícia, daqui a pouco eu volto com você aí, claro, dando toda a cobertura, então, no discurso do nosso presidente Jair Bolsonaro, Paty. Daqui a pouco eu volto com você, atenção, porque acabam de me chegar imagens exclusivas do acidente, que inclusive matou 4 amigos aqui no interior de São Paulo. Vejam só, imagens que chegaram para nós, e nós mostramos, inclusive, esse caso ontem aqui no programa. E voltamos para casa, gente. E, na realidade, os 5 amigos estavam voltando para casa, depois de passar o final de semana na praia. E aí, o carro acabou invadindo a pista contrária e bateu de frente com o ônibus de turismo. 4 jovens com idades entre 20 e 28 anos morreram na hora. A única sobrevivente está internada em estado grave. Já o motorista do ônibus sofreu apenas ferimentos leves. As causas desse acidente que aconteceu na rodovia Castelo Branco estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Acompanhe comigo, ó. Ao momento, ó, eles perdem o controle ali na pista, invade o canteiro, vai para o outro lado da rodovia e bate de frente com esse ônibus de turismo. Eu quero aqui, desde já, parabenizar minha equipe de jornalismo, que foram atrás e conseguiram essas imagens. E agora eu vou trazendo para todo o Brasil, porque eles não dormem no ponto. Nós temos uma equipe muito bem orientada, por sinal, pelo meu querido Bianco Rafael e também pelo meu querido Rodrigão, e aonde eles estão ali preparados para poder trazer todos os acontecimentos aqui de São Paulo, do Brasil e do mundo. Infelizmente,
uma imagem muito forte, por sinal muito triste, mostrando mais uma vez que com veículo a gente não se brinca e que nós temos que ter toda a atenção e cuidado quando vamos pegar as estradas, para que casos como esse aí que nós estamos mostrando não voltem a acontecer. Ó, vejam, ele vai passando, olha que imagem forte. E aí invade, ó, agora olha o ônibus ali, ó, bate de frente com o ônibus, ó. E depois, ó, o veículo explode, ó. Agora, ó, veja o momento, ó, o veículo explode, ó. Por conta, claro, da gasolina do tanque, que acabou tendo atrito ali com partes quentes do carro e acabou explodindo o veículo, matando então esses jovens com um futuro brilhante pela frente. Depois do final de semana na praia, depois do final de semana curtindo com os amigos, e aí na volta para casa, a família os aguardavam, né? A mãe, toda a família esperando, e de repente o telefone toca, vem essa péssima notícia da morte dos jovens. Esse acidente, muito triste, mas muito triste o que aconteceu. E você que está em casa, pelo amor de Deus, vendo essas imagens, eu não canso de dizer, muito cuidado, gente, mas muito cuidado. Quem tem que correr são, na realidade, pilotos que, inclusive, têm como profissão o automobilismo. A pista adequada, não uma rodovia. Nós vamos ficar nesse caso e a qualquer momento, assim que a Polícia Civil, agora com essas imagens, trouxer mais informações, eu vou repassar para o meu telespectador. Obrigado, meu povo brasileiro, por estarem conosco. Obrigado por estarem aí participando desse programa que, graças a Deus, a cada dia que passa, vem só ônibus vira. Inclusive, os ônibus viraram alvos fáceis da bandidagem. O número de assaltos a coletivos aumentou. E aí, quem precisa usar o transporte público se sente, inclusive, com medo e muita preocupação. Vídeos mostram as ações criminosas que, para mim, eu chamo e denomino como lixos da sociedade. Mão na máquina, vamos lá! Os assaltos acontecem principalmente à noite. Esse aqui foi no acesso à Ponte Rio-Niterói. 3 homens armados entram no coletivo pela porta da frente. 2 pulam a roleta, enquanto um deles fica ao lado do motorista. Eles levam os pertences dos passageiros e depois descem do ônibus. O motorista fica indignado e conversa com outro condutor que para ao lado. 12 dias depois, as câmeras mostram outro assalto às 6h26 da manhã. O ônibus para próximo ao Into e um homem de boné com uma mochila nas costas entra e mostra uma arma na cintura para o motorista. Ele vai para o interior do coletivo com a arma na mão e assalta 2 passageiras que estão no banco da frente. Em seguida, o assaltante vai para a parte traseira e vem fazendo a limpa, tomando todos os pertences de quem estava no ônibus. Ele passa por baixo da catraca, rouba o dinheiro do motorista e depois desce do ônibus com a mochila nas costas, como se nada tivesse acontecido. Revoltado, o motorista para o ônibus e faz uma ligação do celular. Depois, levanta e conversa com os passageiros. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, de janeiro a agosto deste ano, foram mais de 11 mil casos de assaltos a ônibus no estado. Em comparação com o mesmo período do ano passado, teve um aumento de quase 7,5%. No dia 14 de março, 2 dias depois do assalto anterior, este ônibus estava indo em direção ao túnel Marcelo Alencar. Eram 9h47 da noite, quando o assaltante aproveita a entrada de vários passageiros e entra no coletivo. Ele está de bermuda e camisa estampada. Ele paga a passagem sem levantar suspeitas, caminha até o fundo do ônibus e senta. 2 minutos depois, ele entra em ação e leva os pertences de todos os passageiros. Com uma arma na mão, ele vai em direção ao motorista. Pega o dinheiro e coloca no bolso. Em seguida, volta para o interior do coletivo e faz uma revista nos passageiros. Toda a ação dura 5 minutos. Pouco depois, o motorista para, pega o celular e faz uma ligação. No dia 24 de abril, a cena se repete. Foi perto do aeroporto Santos Dumont às 9h53 da noite. O ônibus para no ponto e várias pessoas entram, inclusive os 3 assaltantes. O primeiro é esse, de mochila nas costas. Ele puxa a arma da cintura. Logo atrás, entram mais 2 criminosos e pulam a roleta.
Eles vão para a parte traseira do coletivo e vão tomando o celular de todos os passageiros. Enquanto isso, o comparsa fica ao lado do motorista. Ele abre uma bolsa e coloca dentro os celulares roubados pelos outros ladrões. O motorista vê tudo, mas continua dirigindo. 5 minutos depois, eles descem do ônibus. Os passageiros ficam muito assustados e conversam entre eles. O motorista para, desce do coletivo e fala com o fiscal da empresa. O homem entra e tenta acalmar os passageiros. São quase 1.400 roubos a ônibus por mês no Rio de Janeiro, uma média de quase 47 assaltos por dia. Conta para mim, fazendo um favor, Edu, as imagens lá da rodovia Castelo Branco, porque eu tô tendo um monte de mensagens aqui de pessoas, porque as imagens são exclusivas. As imagens são exclusivas, acabaram de chegar para nós. Você tem imagens, Rafa, dos 4 jovens aí que morreram? Se você conseguir, tudo bem, senão não tem problema. Porque eu estou pedindo aqui em cima da hora e eu não vou jamais sacrificá-los. Mas, se você conseguir, você tem? Divide para mim, por gentileza. Olha, gente, olha as imagens para vocês terem uma ideia do momento em que os jovens que estavam dentro do carro, que tinha acabado de voltar da praia, ó. Olha para vocês terem uma ideia como ficou o veículo após o acidente, ó. Os jovens ficaram, inclusive, presos às ferragens. Olha como ficou o ônibus. Tudo isso, gente, inclusive travou e parou a Castelo Branco durante horas por conta da gravidade também das mortes, porque tinha que ser feita a perícia e tal. E aí a gente vai mostrando para todo o Brasil como ficou a situação por conta desse acidente. Esses aí são os jovens que infelizmente perderam a vida. Ó, tinham acabado, tinham curtido o final de semana, era só alegria. Vejam, são jovens bonitos, né? São jovens bonitos. Um, inclusive, está em estado grave no hospital. Estado grave no hospital. Familiares completamente desesperados. E a gente vai mostrando agora, olha como ficou o veículo. Agora eu mostro como estavam eles. Quer ver? Ó, no momento em que eles estavam vindo da praia, na Castelo. Quer ver? O Edu vai colocar novamente, porque essas imagens, como eu falei anteriormente, são exclusivas, ó. E vejam só, passa pelo canteiro, ó. E agora, ó, invade, bate de frente com esse ônibus. E logo depois explode, ó. Logo depois explode. Imagens que eu trago, que eu espero que nunca mais eu tenha essas imagens, porque é muito triste, porque poderia ser um filho meu, poderia ser um sobrinho, poderia ser um parente meu, e poderia ser o seu também, né? Porque foi um acidente que a gente viu. O veículo vinha, não sei se o motorista, não posso falar uma coisa que eu não tenho provas, né? Mas por conta da experiência que a gente já tem há vários e vários anos trazendo, não só casos policiais, mas também acidentes, isso acontece na grande maioria por conta da alta velocidade, por conta, às vezes, do celular. O cara vem e aí ele vai mexer no celular, distrai, quando vê, perdeu o controle do veículo, aí não tem como voltar mais. Pisar no freio aí é besteira, porque não vai adiantar em nada. A grama dessa escorregadia, não tem como. E aí o que acontece? Acontece isso que vocês estão vendo. A distração, às vezes o cara vai mexer no som, alguma coisa. Então assim, tem vários, mas vários motivos para chegar ao que nós estamos mostrando agora. A qualquer momento eu volto e você vai acompanhar tudo isso durante a nossa programação. O desenrolar não só desse caso, mas também de outros assuntos. 10h22, atenção meu povo brasileiro. Mais de 4.000 residências de um comércio ficaram mais de 7 horas sem luz depois que criminosos tentaram furtar cabos de cobre. É um absurdo uma coisa dessa. Os caras roubam o cemitério lá, as placas. Os caras roubam ônibus, os caras roubam comércio, os caras roubam calcinha, os caras roubam dente de ouro, os caras roubam tudo, pô. Agora até cabos de cobre, é brincadeira. Roda pra mim, vai lá, pau na máquina. Os criminosos não conseguiram levar os cabos, mas a tentativa de furto deixou parte do Sudoeste no escuro. Tentou-se roubar um cabo que a gente chama de alta tensão, 13.800 volts, usando uma ferramenta assim, não própria para esse tipo de serviço, né, um alicate grande que a gente chama de tesourão, né, que foi inclusive encontrado no local, e ao fazer o corte do cabo, provavelmente a pessoa levou uma descarga elétrica, né,
Transtorno para os moradores, prejuízo para os comerciantes. Neste salão, muitos procedimentos tiveram que ser cancelados. Tivemos um prejuízo aí aproximadamente de R$1.000, no período de 9 até meio-dia, mais ou menos. E a luz ficou oscilando. A gente até está preocupado em faltar de novo. O freezer deste restaurante ficou vazio. No horário do pico, no horário do almoço. Felizmente a gente perdeu muito, o comércio todo, né? Até setembro deste ano, a SEB já gastou mais de R$1.300.000 com materiais furtados, o equivalente a todo o ano passado. Na maioria das vezes, os cabos ficam numa galeria subterrânea, o que facilita a ação dos ladrões. E como o alvo são sempre os fios de cobre, a companhia está fazendo a substituição por cabos de alumínio, metal que tem um menor valor de mercado. A gente já teve 33 mil metros de cabo furtados esse ano. Existem receptadores, né, que efetivamente assim, recebem esse material, pagam barato, e eles sim que revendem esse material e tem um lucro, vamos dizer, maior. Os caras tinham que pegar na hora que pegaram, porque os cabos ali são isolados com borrachas, né? Com plástico, ou alguns com borracha, esse que é plástico. E pô, eu não acho, mas tinha que pegar, mas levar uma descarga. Mas daquelas mesmo assim, para tomar em vergonha na cara, campada de vagabundos. Ó, esse jovem que eu vou trazer agora na tela do nosso programa, cadê o jovem? Põe ele aqui para mim, Edu. Ó, esse jovem aqui, tá aqui inclusive na tela do nosso programa, é o Wellington. O Wellington Ferreira, que inclusive nasceu com paralisia cerebral. Mas as dificuldades motoras não impediram, inclusive, de ultrapassar todas as barreiras. O rapaz surpreendeu parentes e professores ao concluir o curso de matemática, gente, sem precisar, olha, 10 milhões de vezes melhor do que eu. Ele concluiu o curso de matemática sem precisar usar a calculadora. Você deu um show de mim, viu, Hélio? Acredito que muitos outros também. Vejam comigo agora, na tela do nosso programa, essa trajetória brilhante que uniu o Brasil inteiro, a família, eu, nós, vós. Põe essa história que merece todo reconhecimento e aplausos do povo. Na tela para mim, vai lá. Esse rapaz todo sorridente é o Wellington. Ele é o primeiro filho da dona Sueli. A gravidez dele foi normal. Daí, no nascimento, na hora de nascer, que deu uma complicação. Atrasou o parto. Daí faltou oxigênio no nascimento. E no caso, faltava oxigênio no nascimento, já deu, no mesmo tempo deu a paralisia. O Wellington ficou 18 dias internado no hospital. Um ano após o nascimento, a família recebeu o diagnóstico que ele tinha paralisia cerebral. Com o tempo a gente foi aceitando, a gente viu que era uma bênção que veio pra gente, né? Os familiares buscaram apoio de todos os lados e matricularam o menino na APAE. A APAE que deu todo o suporte. Na escola, que tem modalidade de educação especial, ele foi aprendendo as matérias básicas. Aos 16 anos, começou a participar do projeto de informática. Os professores adaptaram um teclado para ele digitar no computador. A Cristiane foi quem ensinou tudo. Por 5 anos, eles estiveram lado a lado. O Wellington, ele sempre surpreendeu muito a gente. Ele sempre foi uma estrela que tende a brilhar muito. Foi avaliado pela equipe, sempre avaliado pela equipe, e ele chegou na informática e começou a se destacar e podendo se comunicar, né, com as pessoas. Aí foi o meio que a gente viu que ele tinha condições de ir para o ensino comum, porque ele aprendia, tinha condições, e ali foi avaliado pela equipe e daí a gente fez o encaminhamento. Os avanços do jovem também foram surpreendentes na rede comum de ensino. A dificuldade motora nas mãos fez com que ele tivesse que usar esse pincel para estudar. Os professores do ensino fundamental fizeram uma vaquinha e compraram um notebook para ele. Quando concluiu o ensino médio, o jovem conseguiu um desconto de 20% para fazer uma graduação no ensino superior. E a escolha foi surpreendente. O curso de matemática que o Wellington fez foi à distância. A cada 6 meses, ele teve que percorrer mais de 190 quilômetros da cidade onde mora até Curitiba. Na faculdade, ele fazia em torno de 8 avaliações por semestre. E em nenhuma delas, ele precisou usar calculadora. Rapidamente, ele digita algumas equações no computador. Cálculos que poucas pessoas conseguem resolver. Além disso, o jovem faz vários desenhos.
Um exemplo de superação para os amigos da família. É uma rede que aconteceu de uma forma bonita, que se um elo dessa corrente, dessa rede, tivesse rompido, não estaria hoje ele realizando esse sonho. A dona Renilda fica toda orgulhosa do neto. Graças a Deus que na cabeça dele não tem nada, né? Só na parte física dele, porque ele é inteligente, medonho. Inteligente bem. Um orgulho pra senhora. É um orgulho pra mim. A família está em festa. Após 4 anos de graduação, a formatura está chegando. Nenhum obstáculo fez o rapaz parar. É o meu suporte. Eu vivo por ele, né? É o meu anjinho da guarda. Exemplo, né? Um tapa na cara de muitos que têm saúde, de muitos que têm uma vida saudável, mas querem ingressar no mundo do crime, né, Rafa? Querem ir para o mundo errado. E aí, o rapaz com... Cara, é muito emocionante mesmo a história dele. E quero pedir que Deus continue te abençoando, viu, Wellington? Você, a sua família, você é um exemplo para todos nós, viu? Um exemplo mesmo do Brasil. E que realmente toque no seu coração. Mais notícias do nosso SBT Brasil. Obrigado, meu povo. Valeu, Rafinha. Valeu, Edu. Valeu, toda a minha equipe. Valeu, Goliano. Valeu, minha equipe do estúdio. E, claro, o Brasil. Adeus, valeu, Brasil. A gente volta amanhã. Bom